que o nosso orgulho seja humilhado. Aviva-nos, ó Deus, sem cessar, que a tua glória seja exaltada. Aviva a tua igreja, ó Senhor, derrama o teu Espírito. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, por tudo que o Senhor já tem nos permitido sentir aqui neste lugar. Não apenas por força do hábito, mas eu quero dizer que eu já tenho sentido muito a presença do Senhor aqui neste lugar. Desde o momento que nós entramos e que o Ministério de Louvor começou a adorar o Senhor, a presença do Senhor, ela é real aqui neste lugar. De que grandes coisas o Senhor ainda fará aqui neste lugar. Amém, amados? Eu quero que você abra sua Bíblia juntamente comigo. Um texto que foi proposto para esse trabalho nessa noite. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 3 e no verso 2. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Amém, amados? Amém. Quero também ser grata ao Senhor pela vida do meu esposo, pastor Leandro, que está aqui conosco nessa noite. As irmãs que nos acompanham. É sempre bom tê-las aqui neste lugar também. Amados, o livro do profeta Abacuque é um livro que revela um tempo de crise em Judá. E normalmente quando nós estamos a vivenciar o tempo de crise, o mais óbvio é que nós venhamos baixar a guarda, é que nós venhamos recuar, porque o tempo é de crise. E isso é muito comum na nossa vida. Na vida do ser humano, na vida do cristão, seja ele cristão ou não, quando o tempo de crise ele chega, o mais óbvio é que nós venhamos baixar a guarda. Mas essa não deve ser uma atitude de um cristão. Quando as crises elas chegam, quando o tempo de crise ele chega na nossa vida, é o tempo onde nós precisamos nos levantar. E a Bíblia ela está cheia de exemplos de pessoas que em meio às crises eles se levantaram e o Senhor lhe deu vitória. Nós podemos observar Gideão em um tempo de crise, o Senhor foi com ele. Em nenhum momento o Senhor deixou Gideão na mão. A partir do momento que o Senhor disse: eu sou contigo, varão valoroso, vai nessa tua força, o Senhor era com Gideão. Em todo o tempo o Senhor foi com Gideão. Nós também podemos observar a vida de Ruth. Quando Ruth ela perde o seu esposo, quando Noemi também ela fica viúva e perde os seus 2 filhos. E agora não era só apenas Noemi viúva, era Noemi e mais as suas 2 noras. E naquele momento de crise, quando Noemi ela decide, ela ouviu falar que nas terras dela já estava tendo recurso, Deus já estava mandando o pão novamente, ela decide voltar. Naquele momento Noemi estava sem nada, ela estava partindo sem nada. Ela chegou com uma família, com um esposo, com filhos, mas agora Noemi estava voltando sem nada. Tanto é que quando ela chega nas suas terras, ela diz assim: olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Mas mesmo nesse momento de crise, quando ela pede para Ruth voltar para sua casa, para o seio da sua família, Ruth disse: não me insista, não insista comigo para que eu volte. Eu vou contigo. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei eu. Aonde você morrer, ali também eu quero ser sepultada. Ruth havia tomado uma decisão em meio às crises.
E foi a decisão mais acertada. Da mesma forma, nós vamos ver também o profeta Abacuque, em um tempo onde Judá vivia um tempo de crise espiritual, crise econômica, um declínio moral muito grande. Foi exatamente nesse momento que Abacuque ele se levanta e se coloca entre Deus e o seu povo. Abacuque foi alguém que, quando nós vamos observar o capítulo 1, ele se coloca entre Deus e o povo e ele começa a gritar e a dizer: até quando, Senhor? O capítulo 1 nós vamos ver Abacuque ele dizendo: até quando? Até quando eu gritarei? Até quando eu clamarei e tu não me respondes? Senhor, até quando eu gritarei violência e não me salvará? Abacuque não estava conformado com a situação em que Judá estava vivendo. Uma nação escolhida pelo Senhor, Israel havia sido escolhido por Deus. Tanto é que em Jeremias, no capítulo 31, e o verso 3, vai dizer o seguinte: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Israel era a nação amada pelo Senhor. Foi o povo a quem Deus escolheu, um povo peculiar. E em outro texto o Senhor vai dizer que o Senhor havia escolhido esse povo não porque eles eram os maiores, não porque eles eram os mais fortes, não. Foi simplesmente porque o Senhor decidiu amar a nação de Israel. E essa nação agora amada pelo Senhor, a quem o Senhor tira com mão forte lá do Egito, passa pelo deserto. O cuidado de Deus era constante com esse povo. Durante o dia, uma nuvem protegia do sol escaldante do deserto. À noite, uma coluna de fogo direcionava o povo, protegendo também do frio. A provisão de Deus era constante com esse povo. E mesmo assim agora, esse povo distancia-se do Senhor. E Judá então está vivendo um tempo cinzento, um tempo de caos. E é nesse momento de crise que Abacuque se levanta e começa a clamar por providência divina. Abacuque ele clama ao Senhor. Ele fala com Deus dessa triste realidade que Judá estava vivendo. E no versículo 5, ainda do capítulo 1, nós vamos ver o Senhor respondendo a esse clamor de Abacuque. Logo de início, Abacuque ele entende, dá para nós entendermos pelo texto, pelas palavras que o texto expõe, que é como se Abacuque achasse que Deus estivesse indiferente à sua oração, que Deus estivesse indiferente, melhor dizendo, ao sofrimento, à situação daquele povo. Irmãos, mas os olhos do Senhor, Ele vê todas as coisas. Os olhos do Senhor, Ele vê todas as coisas. Provérbios no capítulo 15, o verso 3 vai dizer que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus ele não está indiferente ao que está acontecendo, tanto no mundo lá fora, quanto dentro da igreja. Os olhos do Senhor vê todas as coisas. E agora no capítulo 1, no verso 5, o Senhor então responde para Abacuque. E o Senhor disse para Abacuque que ele faria algo tão grandioso, que ele faria algo tão estrondoso, que todos admirariam do que o Senhor faria com a nação de Judá. E nós vamos então observar que no capítulo 2, nós vamos ver agora Abacuque, diante dessa resposta que o Senhor dá a ele,
diante dessa fala de Deus. E o que mais deixou Abacuque aterrorizado é porque ele entendia que, ele percebeu que a nação a quem Deus disse que usaria para corrigir a Judá eram os caldeus. Era um povo impiedoso, iníquo. E Abacuque então não entende, ele não compreende. Talvez eu e você também não compreenderíamos. Mas como pode, Deus, o Senhor usar uma nação ímpia para corrigir o seu povo? Como pode, Deus, o Senhor usar os caldeus, um povo impiedoso, um povo que não tem dó, que não tem piedade, para poder corrigir o seu povo? Oh, irmãos, há coisas que Deus faz que nós não compreendemos. Há situações, há momentos que o Senhor ele se revela para nós, em determinadas situações que nós estamos a vivenciar, e que nós não compreendemos o posicionamento que Deus ele toma a nosso respeito. Mas nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar na boa, na agradável e na perfeita vontade do Senhor. Nós precisamos tão somente confiar naquilo que o Senhor ele decidiu a nosso respeito. Mesmo que aos nossos olhos pareça algo que não será bom. De início, é claro, nós não compreendemos. Mas depois nós vamos compreender que foi o melhor, a decisão tomada pelo nosso Deus a nosso respeito. Diante desse questionamento, dessa crise que Abacuque estava vivendo, ele então no capítulo 2, ele decide orar. Abacuque decide, ele toma um posicionamento e vai orar. Diz o texto que Abacuque então ele sobe para as fortalezas, e o texto usa um termo figurativo, dizendo que Abacuque ele foi para a torre de vigia. Eu entendo que a torre de vigia seja um lugar de oração, um lugar onde Abacuque decidiu ficar, aguardando agora uma resposta de Deus diante da primeira fala do Senhor. Deus, eu não entendi. Deus, eu não compreendi por que o Senhor vai usar os caldeus para corrigir o seu povo, uma nação mais ímpia, para nos corrigir. Mas já que eu não compreendi, eu vou ficar então aguardando o que o Senhor vai me dizer a respeito disso. E agora no capítulo 2, nós vamos observar que Abacuque então, ele se posiciona, ele sai daquele espaço que ele está, de questionamento, de confronto com Deus, de achar que Deus estava indiferente à situação que a nação dele estava vivendo, e ele então vai para a oração. Abacuque decidiu orar. Glória a Deus. E quando Abacuque ele decide orar, Deus dá uma visão para Abacuque. O Senhor então se revela para Abacuque através de uma visão e diz para ele: olha, Abacuque, o que eu estou te mostrando, você escreve com letras grandes, para que todos aqueles que passarem tenham condições de ler, de ver o que eu vou fazer. Deus estava usando uma nação ímpia para corrigir o seu povo, mas lá na frente Deus quebraria os caldeus também. Porque o nosso Isaías 43 vai dizer: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá, Abacuque?
se posiciona em oração e o Senhor fala com ele a respeito daquela visão. E no capítulo 3, Abacuque então, ele começa a fazer uma oração, agora em forma de canto. E ele começa a dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e me causou temor. Glória a Deus. E quando Abacuque ele fala, ele diz que ao ouvir a palavra do Senhor causou em Abacuque temor. Ele continua dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Irmãos, o maior avivamento da história da igreja aconteceu em Atos 2. Quando o Senhor ele foi assunto aos céus, e ele pede para que os seus discípulos ficassem reunidos no cenáculo, porque o Espírito Santo haveria de descer e haveria de enchê-los da sua presença. Eles ficaram ali. E o texto vai dizer que no determinado tempo, um vento impetuoso veio sobre todos aqueles que ali estavam, e todos foram cheios da presença de Deus. Esse foi um grande avivamento, o maior avivamento da história da igreja. Mas não parou por aí. Não parou por aí. No decorrer da história, outros pontos de avivamento vieram acontecendo. Em 1730, 1770, nas colônias americanas, esses povos conseguiram experimentar um avivamento. Em seguida, em 1790, 1840, nos Estados Unidos também. Depois no país de Gales, depois no ano de 1906 a 1915, na Rua Azusa, uma história muito conhecida por nós. Essas pessoas puderam experimentar um grande derramamento do Espírito Santo. Mas a igreja do Senhor ainda hoje, nos nossos dias, nos últimos dias da igreja do Senhor aqui nessa terra, nós ainda podemos experimentar de um grande avivamento da parte do Senhor. Porém, para que esse avivamento aconteça, para que esse avivamento ele se concretize no nosso meio, nas nossas vidas, alguns elementos eles precedem esse avivamento. E um deles é a oração. Não tem como nós experimentarmos de um avivamento genuíno se não tivermos uma vida regada de oração. Não tem como nós desejarmos e clamarmos, porque talvez o tempo que nós vivemos hoje seja um momento onde mais se fala sobre avivamento. São cruzadas de avivamento, são cultos de avivamento. Mas não tem como experimentarmos de um avivamento se a igreja, se eu não antes tiver uma vida de oração. Um outro elemento que precede um avivamento é o jejum, é o apreço pela palavra de Deus, é uma vida de quebrantamento, de arrependimento. São elementos que precedem a um avivamento. Oh, irmãos, e não tem como nós clamarmos por avivamento se nós perdemos o apreço
por uma vida de oração. Não tem como nós clamarmos por avivamento se nós perdemos o apreço por uma vida de jejum. Se nós perdemos o apreço, se nós perdemos o gosto pela palavra de Deus, não tem como nós experimentarmos de um verdadeiro avivamento. Se acontece, é movimento. Mas nós não estamos aqui falando de movimento, nós não estamos falando de pular, de rodar. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um avivamento que produz arrependimento, mudança de vida, mudança de comportamento. É sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Abacuque, então, ele começa a dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra. Senhor, no meio dos anos, a notifica. É como se Abacuque dissesse: Senhor, faz de novo. Senhor, aquilo que o Senhor fez nos tempos passados, o Senhor faz outra vez. Faz agora de novo, Senhor. Faz conhecido do teu povo as tuas obras, o teu poder. Aleluia. Eu preciso ter uma vida de oração. Nós, como igreja do Senhor, precisamos urgentemente voltar a buscar ao Senhor de uma forma em que nós priorizemos uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de gosto pela palavra do Senhor. Nós precisamos, porque senão nós não experimentaremos de um verdadeiro avivamento. Nós não precisamos ficar esperando que isso aconteça no coletivo. Esse avivamento pode começar hoje na minha vida. Aleluia. Ele pode começar hoje. Eu posso decidir a mudar de atitudes, a ter uma vida de oração, de jejum, de quebrantamento. Como é que nós podemos clamar por avivamento se os nossos pecados já não nos incomodam mais? Se aquilo que ofende a santidade de Deus está em nós e isso não mais nos incomoda. Oh, irmãos, nós precisamos voltar a ter uma vida regada de oração. Não que eu seja saudosista, não é isso, mas é impossível não lembrar de alguns anos atrás, quando nós estávamos vivendo algum momento difícil na nossa vida. A primeira coisa que nós pensávamos era: eu vou levantar uma campanha de oração, de jejum, eu vou orar na madrugada, eu vou buscar ao Senhor, e eu sei que o Senhor vai me dar vitória. E isso nós fazíamos e não determinávamos tempo. Eu vou orar até o dia que o Senhor me responder. Hoje nós estipulamos tempo e dizemos: se o Senhor não me responder em 7 dias, eu abro mão de tudo. E ainda clamamos por avivamento. Mas Abacuque, ele entendeu. O cenário do capítulo 3 era o mesmo do capítulo 1. Mas o diferencial aqui agora foi porque a fé de Abacuque foi avivada.
Acredito que seja isso mesmo. Tem um parágrafo no livro dele que é tão impactante, que diz o seguinte: a igreja de hoje não precisa de maquinários aperfeiçoados, nem de novas organizações ou de melhores métodos, mas sim de homens que o Senhor possa usar. O Espírito Santo não flui por intermédio de métodos, e sim por meio de homens. Não desce sobre maquinários, mas sobre homens. Não unge planos, e sim homens, porém homens de oração. Porém homens de oração. A partir do momento em que Deus, que o avivamento chega naqueles que estavam reunidos no cenáculo, Pedro, ele se levanta com autoridade e com ousadia do Espírito Santo. E o seu discurso foi tão impactante que quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Porque Pedro agora não era mais aquele de antes. Pedro foi alguém que experimentou de um verdadeiro avivamento. E enquanto eles seguiam rumo ao templo para orar, eles encontram um aleijado na porta do templo, e ele pedia esmola. E Pedro, cheio de ousadia e de autoridade do Espírito Santo, porque Pedro e João haviam experimentado de um verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro avivamento vai nos dar ousadia para sairmos e pregarmos a palavra do Senhor com toda a autoridade. No momento que nós experimentarmos de um verdadeiro avivamento, nós não mais nos envergonharemos de pregar, de anunciar o Evangelho do Senhor, porque o que mais nos importa, o que mais nos importará a partir de então, será divulgar, será fazer conhecido o nome do Senhor sobre toda a terra. E ele olha para aquele homem. Eu posso imaginar que Pedro, cheio de ousadia, cheio de autoridade, ele tinha acabado de experimentar de um avivamento genuíno. Ele tinha acabado de experimentar não de um movimento, mas de um derramamento do Espírito Santo. E eles caminhavam cheios de autoridade. E quando eles encostam, passam próximo à porta do templo, aquele homem estava ali assentado. E ele começa a pedir uma esmola. E eles olham para aquele homem e diz e pede: olhe para nós. Olhe para nós. Olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. Igreja, é disso que nós precisamos. É sobre isso que Abacuque estava falando. Nesse texto ele pediu: Senhor, faz outra vez, aviva o teu povo de novo. Faz as obras que o Senhor fez no passado, realiza de novo. Que por mais que o povo havia se distanciado do Senhor, por mais que aquele povo estava vivendo um declínio espiritual, distante de Deus, distante da sua lei, mas ele pediu: Senhor, faz de novo. Senhor, faz com que esse povo volte a apreciar a tua lei como antes, Senhor. Assim como no
avivamento. Não tem como vivermos um verdadeiro avivamento sem apreciarmos a palavra de Deus, sem vivermos uma vida de oração, sem vivermos uma vida de jejum, de quebrantamento, de arrependimento diante do Senhor. O que passa disso é movimento. Posso pedir os irmãos para se colocar de pé? Posso pedir, se coloque de pé nessa noite. Eu sei que o tempo em que Abacuque estava vivendo não difere muito do nosso. Nós vivemos tantas crises, violência, injustiça, imoralidade, injustiça, um declínio moral também, espiritual muito grande, um afastamento de Deus muito grande. Mas em meio a tudo isso, eu posso me levantar. Em meio a tudo isso, eu posso dizer: Senhor, eu quero clamar pela minha nação, pelo meu povo, pela minha igreja, e pedir: Senhor, aviva outra vez. O Senhor, faz de novo. O Senhor, faz outra vez. Eu dar a minha Senhor, faz a tua igreja experimentar de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira mudança de vida, Senhor. Senhor, faz outra vez. Quando nós não importávamos com quem estava do nosso lado, mas o que nós queríamos fazer era correr e até o nosso irmão e dizer: me perdoa. Me perdoa. Senhor, tira de nós a insensibilidade de tocarmos na tua santa ceia com o nosso coração fechado para o nosso irmão e isso não mais nos constranger. Senhor, faz de novo, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Faz de novo, Deus, aquilo que o Senhor vinha fazendo no meio dos anos. Aonde quantos de nós não suportávamos o peso da tua glória, quando só de entrarmos na tua casa, quando não tínhamos nada, nenhuma aparelhagem de som, nenhum lugar
chama anestesiou, começando em meu coração. Vamos, igreja, reagir. Vamos, igreja, levantar. Acende, Senhor, essa chama. Aviva, Senhor, a sua obra. Vamos, igreja, reagir. Vamos, igreja, levantar. Acende, Senhor, essa chama. Aviva, Senhor, a sua obra. Aviva, Senhor, a sua obra.